Olá pessoal, aqui é a professora Gislaine de língua portuguesa e hoje vamos para mais uma aula remota. Nós aprenderemos um pouquinho sobre o grau do adjetivo. Vamos lá? Para começar a nossa aula, nós vamos relembrar primeiro o que é o adjetivo. Vocês se lembram? Bom, o adjetivo é a palavra que acompanha ou modifica o substantivo, indicando sua qualidade, estado, condição. Exemplo, homem bom ou bom homem. Então, em vermelho eu tenho o adjetivo, referindo-se à palavra homem. Mulher grande ou grande mulher. Em vermelho eu tenho o adjetivo que se refere à palavra mulher. Como vocês estão percebendo, o adjetivo ele pode vir antes ou depois do substantivo, mas geralmente ele vem depois. Então, lembrando, pessoal, o adjetivo são características que eu me refiro ao meu substantivo. Então, podem ser qualidades, defeitos, cores. Então, características que descrevem o meu substantivo, certo? O adjetivo, ele pode ser formado de duas maneiras. Ele pode ser formado por uma palavra só, que é o meu adjetivo simples, como em vestido vermelho. Ou ele pode ser composto, formado por duas ou mais palavras, como no exemplo vestido vermelho claro. Então, vermelho claro, o meu adjetivo composto. E agora vamos começar com o grau normal do adjetivo, quando eu somente apresento um adjetivo do meu substantivo. Aqui nessa imagem eu tenho a comparação de alguns lápis e tenho a frase: o lápis amarelo é comprido. Aqui eu tenho dois adjetivos. Eu tenho o adjetivo amarelo, que se refere a lápis, e comprido, que se refere ao lápis amarelo também, certo? Então, o grau normal. Até aí, tudo bem? Para eu fazer a flexão do meu grau de adjetivo, eu vou apresentar de duas maneiras. O grau comparativo, quando a qualidade que ele está expressando, ela está sempre em comparação com outros seres ou objetos. E no grau superlativo, quando essa qualidade se apresenta num grau mais elevado. Nós vamos descrever cada um deles, tudo bem? Essa mudança ela é feita por dois processos. Ela pode ser da maneira sintética, que é a alteração do grau feita pelo acréscimo de sufixos, que são aqueles finaizinhos das palavras. Esta casa é agradabilíssima. Então, eu faço o acréscimo do bilíssima, aqui do ilíssima, tá? Essa casa é agradável, essa casa é agradabilíssima. E também pode ser feito de maneira analítica, quando a alteração do grau ela é feita pelo acréscimo de uma palavra que modifica o adjetivo. Então, eu não vou colocar um finalzinho na palavra, eu vou incluir mais uma palavra, mostrando aí a modificação do adjetivo. Como aqui no exemplo, esta casa é muito agradável, tá? Então, eu incluo a palavra muito para descrever a minha flexão de grau. O grau comparativo, eu tenho esse exemplo, o grau comparativo de superioridade, a própria palavra já diz, superioridade, mais que. Então, o lápis azul é mais comprido do que o roxo. Então, eu utilizo as duas palavras mais e do que para mostrar uma comparação de superioridade. Temos também o grau comparativo de inferioridade. Então, como a palavra diz inferior, menos que. Então, o lápis verde é menos comprido do que o amarelo. Vocês podem observar que eu usei a palavra menos e o do que novamente para fazer a comparação, inferiorizando. O grau superlativo, então agora nós já vimos o comparativo e vamos para o superlativo. Esse grau superlativo ele pode ser também de duas maneiras. Pode ser absoluto ou pode ser relativo. Eu vou estar apresentando os conceitos para vocês, pessoal.
não precisem se assustar com esses nomes novos. Devagar vocês vão guardando, tá? Vão estudando bastante aí o PowerPoint que a gente vai deixar acessível para vocês. O primeiro tipo do grau superlativo é absoluto, quando a qualidade atribuída pelo adjetivo não é expressa em relação a outros elementos. Tenho aqui 2 exemplos para vocês. Este exercício é muito fácil. Então, aqui eu estou no grau superlativo, absoluto, analítico, que eu incluo uma palavra com um adjetivo. Se lembram? No exemplo 2, esse exercício é facílimo. Então, aqui eu já não incluí uma palavra. Eu fiz o grau superlativo absoluto sintético, sintetizei, resumi tudo somente aqui na palavra fácil, incluindo um sufixo ílimo, facílimo, certo? E pode ocorrer também relativo, quando a qualidade atribuída pelo adjetivo é expressa em relação a outros elementos. Vamos para o exemplo. Este exercício é o mais fácil do capítulo. Então, ele mostra superlativo de superioridade. Ou, no exemplo 2, este exercício é o menos fácil do capítulo, o superlativo de inferioridade. Então, vocês podem observar o uso da palavra mais ou menos. Eu uso mais para superioridade e menos para inferioridade, muito parecido com o grau comparativo. Então, resumindo meu exemplo sobre o grau superlativo. Então, o superlativo absoluto pode ser analítico ou sintético. Então, lembrando, o grau analítico eu incluo mais uma palavra junto com o meu adjetivo para mostrar minha característica. O lápis amarelo é muito comprido. E no sintético, eu incluo um sufixo, uma terminação ao meu adjetivo. O lápis amarelo é compridíssimo. Então, vocês podem observar que eu incluí aqui o idíssimo na palavra comprido. E temos também o grau superlativo relativo, que pode mostrar superioridade ou inferioridade, como se fosse melhor ou pior, superior ou inferior. De superioridade, o lápis amarelo é o mais comprido de todos. Então, eu usei é o mais comprido de todos. E para inferioridade, o lápis roxo é o menos comprido de todos. Certo, pessoal? Nós temos vários casos de uso dos superlativos que são irregulares, mas nós vamos focar agora nesses 4 adjetivos que eles são utilizados muito nas nossas frases, nos nossos textos e que possuem um absoluto sintético regular e outro irregular. Então, dê uma olhadinha aqui no nosso quadro. O adjetivo bom, na forma regular, ele se forma como boníssimo. E na forma irregular, eu posso usar o ótimo, modificando a palavra. O adjetivo mal, na forma regular, fica malíssimo. E na forma irregular, péssimo. O adjetivo grande, na forma regular, fica grandíssimo ou grandessíssimo. E na forma irregular, fica máximo. E o adjetivo pequeno, na forma regular, que nós usamos pequeníssimo, ou na forma irregular, mínimo. Certo, pessoal? É muito importante vocês guardarem esses casos. São casos irregulares, são exceções, mas são palavras que nós utilizamos demais na produção textual, na escrita, então é importante vocês guardarem. Resumindo o que nós aprendemos, nós podemos esquematizar o estudo dos graus dos adjetivos da seguinte maneira. Então, o primeiro grau seria o comparativo, que pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. De igualdade, eu uso a palavra tão, incluo o adjetivo e coloco a palavra como ou quanto. De superioridade, eu uso a palavra mais o adjetivo
e do que ou que. De inferioridade, eu uso a palavra menos, mais o adjetivo, mais do que, certo? E o superlativo eu vou usar de duas maneiras. O superlativo absoluto e o relativo. O superlativo absoluto, desculpa, gente, estou incluindo aqui, estou dando uma engasgada. O superlativo absoluto, ele pode ser sintético ou analítico. E o relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, estudem bastante o conteúdo e realizem todos os exercícios com atenção. Uma aula boa para vocês, bons estudos, vamos nos dedicar e até a próxima!